Bom dia a todos, que Deus nos abençoe, né? Mais uma manhã, mais uma oportunidade de estarmos aqui, é uma oportunidade de agradecer a vida, agradecer o direcionamento, né? Mais um dia de vida, mais um dia de oportunidade que o Senhor nos dá, nos permite ter, né? E nessa manhã, a gente vai dar continuidade ao capítulo 27, capítulo intitulado Pedi e Obtereis, aonde ele trata sobre a prece, né? Ele veio falando ali para a gente a qualidade da prece, a eficácia, a ação. Todo o capítulo ele vem falando também da transmissão dos pensamentos. E hoje a gente vai na eficácia da prece, que é dos itens 5 a 8. Antes de adentrarmos nesse item, a gente vai dar uma pincelada um pouquinho lá no Livro dos Espíritos, o capítulo 2, que trata da lei de adoração. Ele vem da questão 658 até a 666, ele trata sobre a prece, né? Porque para a gente falar em eficácia da prece, em qualidade da prece, a gente precisa primeiro entender o que é a prece. Né? No momento que eu oro a Deus, de que forma eu tenho que orar? Qual é a minha ligação com os benfeitores espirituais? De que maneira eu tenho me posicionado? Muitas vezes a gente, né, questiona que a gente faz uma oração belíssima, com muitas palavras, e, no entanto, Deus não me ouve. Né? A gente está sempre questionando isso. E o nosso coração? Nesse momento que eu estou orando, neste momento que eu estou buscando a ajuda dos benfeitores espirituais, né? Que eu estou pedindo, que eu estou rogando, como está meu coração? Os meus pensamentos, o meu desejo realmente, né? Daquela prece sincera, daquele pedido. Como anda? Como andam as minhas atitudes? Né? E aí... nessas questões aqui, Kardec perguntou muito sobre a prece, se a prece ela é agradável a Deus. Né? A prece é agradável a Deus? E os espíritos responderam, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para Ele. A prece, feita de coração, é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se a leis mais com os lábios do que com o pensamento. A prece, ela é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que ela seja tocado pelo do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que represente de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então ele vem trazendo aqui para a gente, né, a prece, a oração, essa ligação com o Pai, porque a prece é uma comunicação, né? É quando a gente realmente se entrega e se liga ao Pai através dos nossos pensamentos. Mas não é apenas o ato de orar, de falar belas palavras que vai fazer essa ligação, né? Como diz aqui, o que vale é a minha intenção. Aquelas palavras, elas são ditas do fundo do meu coração. Existem sentimentos quando eu paro para orar? Existe boa vontade naquele desejo que eu coloco em uma prece, quando eu sento para conversar com o Pai, nos meus pedidos, nos meus agradecimentos? Né? Se a gente observar, diz aqui também na questão 659, quando trata do caráter da prece, né? Que ela é um ato de adoração, que orar a Deus é pensar nele, é comunicar-se com ele, é estar em sintonia. Os espíritos também responderam que através da prece nós podemos propor-nos a 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Se a gente parar para analisar, nós pedimos mais do que louvamos, do que agradecemos, né? E a gente muitas vezes, né, somos tão orgulhosos que a gente pede, muitas das vezes os nossos pedidos são aceitos,
e a gente ainda é incapaz de fazer uma prece de agradecimento. O homem ainda tão materialista, com um olhar tão voltado, né, para os desejos, para as paixões materiais, que ele ainda acha que aquilo que ele obteve foi consequência do esforço dele. Tem um esforço, sim, mas muito mais porque o Pai permitiu. Porque a gente não pode esquecer que existe uma lei. O universo ele é todo regido por leis, né? E tudo acontece porque o Pai permite. Logicamente, nós precisamos nos empenhar, precisamos nos esforçar para que aconteça, né? E muitas vezes nós questionamos porque a gente se esforça para que aconteça e aquilo não acontece. E aí a gente acha que há uma injustiça do Pai, não compreendendo ainda essa lei que é uma lei de amor, que é uma lei de justiça, né? Que é uma lei de misericórdia. Então, quando a gente, né, pensar em fazer essa ligação com o Pai, essa prece, para ela se tornar realmente eficaz, ela precisa ser simples. Ela precisa estar envolvida de sentimentos, ela precisa estar envolvida de desejo sincero, de querer que aquilo aconteça, né? E aí Marcos traz para a gente, no item 5 aí, capítulo 11, versículo 24, ele traz a fala do Mestre Jesus, o ensinamento, aonde ele diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Seja o que vos peçais na prece, crede que vamos conseguir, e vos será concedido. Como que é isso, né? Basta eu ter fé, basta eu orar, e aquilo que eu estou pedindo, ele vai acontecer? E aí, né, Kardec narra aqui para a gente: há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porque tudo no universo se encadeia por leis eternas, né? Se a gente analisar aqui, muitos de nós mesmos, muitas das vezes, pensamos, né? Se o Pai é o conhecedor de tudo, se o Pai sabe das minhas necessidades, se o Pai me conhece, Ele é o Criador, para que eu vou orar? Para que eu vou pedir? Né? É a mesma coisa. O destino está certo. Eu não vou fazer nada. Eu vou parar e deixar acontecer. Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Com certeza. Mas onde está o meu esforço? Né? Aonde estão os meus pensamentos, o meu direcionamento? O Pai, conforme Kardec diz aqui, né, é conhecedor, sim, de todas as nossas necessidades. Né? O Pai está ao nosso lado, nos envia os benfeitores espirituais para nos ajudar a caminhar. Mas aonde está o meu mérito? Aonde está o meu esforço para que esses recursos sejam canalizados e que possam chegar até mim? Se o Pai, que conhece tudo, né, verifica em mim que não há uma necessidade de fato de eu orar, então o que Ele espera da gente? Por que então essa resposta aqui dos Espíritos, quando disse que a prece é sim agradável a Deus? Né? O Pai espera da gente, né, o esforço sincero, o nosso reconhecimento diante dessa criação, o nosso reconhecimento diante da lei. Ele espera da gente um desejo sincero dos nossos pedidos, né? Quando ele diz aqui que a gente pode louvar, pedir, agradecer, reconhecer o Pai, esse amor divino, esse Pai justo, esse amor misericordioso que está sempre nos impulsionando a caminhar. O Pai reconhece, sim, sabe de nossas necessidades, mas cabe a nós também o esforço para amenizar as situações pelas quais a gente passa, né?
tudo está traçado. O que tiver que acontecer, vai acontecer, mas tudo pode ser amenizado a partir do momento que nós começamos a reformular os nossos pensamentos, as nossas condutas, né? O nosso dia a dia, a forma da gente tratar as pessoas, né? A gente não para um momento para agradecer o trabalho que a gente tem. A gente não para um momento para agradecer a oportunidade de acordarmos, abrir os olhos e termos um direcionamento. A gente não para agradecer o alimento que a gente recebe. Mas a gente para pedir, né? Coisas que podemos até dizer, muitas das vezes, são inúteis, né? Bens que a gente pode ter, podemos ter, mas se a gente verificar os nossos pedidos, na maioria das vezes, não são pedidos, né, necessários, são coisas supérfluas que a gente quer. E a gente, na maioria dos nossos pedidos ao Pai, a gente não consegue, a gente pode analisar, porque no momento que eu estava estudando, eu estava fazendo essa reflexão, naquele momento que a gente faz a ligação com o Pai dos meus pedidos, dos nossos pedidos. Muitas vezes nós fazemos pedidos das coisas materiais, mas sentar para agradecer e pedir ao Pai que Ele nos ajude a caminhar, nos ajude a fazer uma autorreforma interna dos nossos sentimentos, né? Do meu egoísmo que eu ainda trago, do orgulho que ainda impera dentro de mim, do não saber perdoar aquele que caminha ao meu lado, né? Do tentar caminhar melhor no meu dia a dia. Isso geralmente eu não peço. Isso geralmente, né, eu coloco de lado, eu não vejo, né? Os olhos ainda tão materialistas, ainda não conseguem olhar para dentro de si mesmo e verificar a grande transformação que na realidade o Pai está nos esperando. Por isso, nessa mensagem belíssima de Dr. Bezerra, né, que eu não tinha lido ela, li aqui juntamente com vocês, recebendo hoje, e na hora que eu peguei, eu falei assim, desconcertou tudo aquilo que eu estava estudando, né, porque quando Tiago, ele traz aqui que Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz que a gente pede, mas que a gente não recebe porque a gente pede mal. Olha só. Uma reflexão, né? A gente, sabeis, porém, vós que vos queixais de não receberdes o que pedis, a razão para que tal suceda, a gente sabe, porque os nossos pedidos não são ouvidos, não são aceitos, ouvidos eles são. Né? A gente acha que o Pai tem que nos atender da forma que a gente quer. Aí a gente lembra de Dr. Erma, audaciosos ainda. A gente acha que tudo tem que ser da nossa maneira, do nosso jeito e na hora que a gente quer. Então a gente não para refletir, né, o porquê de eu ainda não ter conseguido ou adquirido aquilo que eu estou pedindo. Aí eu acho a minha prece, né, o Pai não ouviu. E aí, quando eu penso dessa forma, eu estou também achando que a lei ela é injusta, né? Ele lá embaixo, ele fala que Mateus traz para a gente: qual dentre vós é o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Basta olharmos as nossas atitudes, como pais, né? Como avós, como tios, né? Como aquele ente querido que vem até nós e nos faz um pedido. A gente oferece pedra? A gente dá as costas? O Pai, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. O Pai é perfeito. Em que momento o Pai não vai nos ouvir? Ele vai nos ouvir. Atender aos nossos pedidos
vai depender da forma que pedimos, né? E se aquilo que nós estamos pedindo realmente é necessário para que a gente possa progredir, né? Para que a gente possa caminhar. Que muitas das vezes aquilo que a gente acha que é necessário são meros caprichos, futilidades, né? Aquilo realmente que a gente acha, eu preciso obter aquilo dali, o Pai, sabedor das nossas reais necessidades, não nos dá. A gente precisa começar a entender, né, o que a gente vem sempre ouvindo e colocar na nossa mente. O nosso Pai, Ele é justo. Deus é bom quando Ele nos dá. Deus é bom quando Ele nos impede de ter. E Deus é bom quando Ele nos tira. Né? Nós precisamos começar a sair da visão ainda, né, materialista, dessa visão assim por baixo, e começar a olhar para o alto. Já está na hora. O Evangelho bate à nossa porta, o Evangelho nos convida. Em uma manhã dessa de sexta-feira, que a gente vem aqui, ouvir o Evangelho é um convite, né, para a gente refazer a nossa vida, refazer a nossa conduta, refazer o nosso caminhar. Justamente quando Jesus fala, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Com certeza, mas não vamos crer que o Pai vai mudar o curso da lei porque a gente quer. Porque a gente acha que deve ser assim. Não é bem assim. E aí, ele diz aqui também, voltando aqui a Dr. Bezerra de Menezes, investigai o fundo dos vossos corações e vede se aquilo porque ansiais e rogais ao Pai não seria contrário aos vossos interesses espirituais e eternos, ainda que vos satisfizesse transitoriamente. Rogai ao Pai que vos conceda bênçãos de paz, esclarecimento de vossas consciências, resignação ante as provações que sofreis, para resgate de vosso passado delituoso. Pedi que vos sejam dadas forças para resistirdes ao assédio das tentações inferiores, aos impulsos menos dignos que partem de vossa própria natureza, ainda não inteiramente evangelizada. Suplicai que o Pai misericordioso faça de vossa fraqueza força, de vossos temores, coragem, de vossa incipiência no caminho da redenção, adiantamento rápido e seguro. Precisamos nos evangelizar. Precisamos evangelizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Precisamos, no momento da prece, para que ela realmente se torne eficaz, para que ela realmente possa chegar até o coração de Jesus, aos benfeitores espirituais, começarmos a trabalhar os nossos pensamentos, a nossa vontade, o nosso desejo sincero de modificarmos as nossas condutas, de modificar o nosso dia a dia, né? Precisamos de palavras mais simples do que palavras, né, robustas, palavras, preces grandes. Precisamos de preces mais que tocam os sentimentos, né? Precisamos de mais atitudes, de mais mudanças interiores, para que a gente possa, de fato, fazer essa comunicação com o Pai, né? O Pai, Ele vai nos ouvir, como diz Jesus aqui, né? Obteremos sim aquilo que a gente pedir? Com certeza. Com certeza. Desde que sejam pedidos sinceros e desde que haja uma autorreformulação dos nossos sentimentos. Desde o momento que a gente conseguir adentrar verdadeiramente o Evangelho de Jesus, o Pai vai nos estar dando mais paciência, mais resignação, mais ânimo, mais estrutura, para que a gente possa estar enfrentando os problemas do nosso dia a dia. A cura
que a gente tanto almeja, né? O restabelecimento da nossa saúde física, né? O trabalho, a harmonia do trabalho, a harmonia no lar, o nosso convívio com as pessoas. A partir do momento que nós começarmos, né, a ter essa comunicação com o Pai mais sincera, mais verdadeira, mas com vontade mesmo de fazer essa autotransformação, os nossos pedidos serão ouvidos, aceitos, né, de acordo com a lei, que é uma lei imutável. O Pai e os benfeitores espirituais, né, a gente sempre ouve que eles estão ao nosso lado, o tempo todo ao nosso lado. Os recursos, né, para a nossa cura, os recursos para que a gente possa enfrentar o nosso dia a dia, eles estão disponíveis para a gente. Eles estão disponíveis. Acontece que nós ainda não conseguimos fazer a nossa prece. Nós ainda não conseguimos verdadeiramente fazer com que a gente sinta Jesus perto da gente, sinta esse acolhimento. Por isso que diz, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Então está na hora da gente começar, né, a pedir bem, a fazer uma prece com sentimentos, a fazer uma prece com desejo realmente que aquilo seja alcançado, fazer com que os benfeitores possam se aproximar da gente e a gente sentir eles ao nosso lado, querendo caminhar, querendo estar presente junto conosco, porque eles estão, né? Na realidade, somos nós que fazemos essa repulsão. Nós que afastamos os benfeitores, nós que afastamos aqueles queridos que estão conosco o tempo todo, querendo que a gente caminhe, querendo que a gente prossiga e querendo o nosso bem. A partir do momento que a gente começar, né, a fazer essa transformação, que não é fácil, a gente sabe disso, né, mas que tiver dentro da gente aquele desejo, Senhor, por mais difícil que eu seja, por mais imperfeita, pelos desejos ainda que eu trago, pelas paixões que eu ainda, né, tenho, pelos bens ainda materiais ainda que predominam, que o Senhor possa me sustentar, me dar força, me dar vontade, me dar determinação, para que eu possa começar a modificar os meus pensamentos, a modificar os meus sentimentos. A partir do momento que eu começar a fazer essa ligação, a ajuda vem. A ajuda vem, né? O passe que eu recebo, ele começa, né, a adentrar mais a minha alma, o meu espírito. O evangelho, ele começa, né, os meus pensamentos começam a fazer uma assimilação melhor do evangelho de Jesus. Eu começo a entender melhor o outro. Não vai ser de uma hora para outra. É um exercício. André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele diz assim para a gente: a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. Então, quando eu estou em prece, né, naquela prece verdadeira, quando eu faço essa ligação com o Pai, eu neutralizo os vícios, eu consigo combater as más influências, eu consigo caminhar. Levanta-te e anda. Sacode o pó da sandália e caminha. Entre em prece, entre em ligação com os benfeitores. Né? A eficácia da prece, ela depende da gente. Ela depende da gente. Muitas das vezes, né? As preces nem sempre atingem o desejo que nós queremos, né? Aquilo que a gente quer, primeiro porque a gente nem sempre ora com sentimentos, né? Nem sempre nós direcionamos bem os nossos pensamentos. E segundo, porque a gente deve lembrar que tudo aquilo que a gente pede está submetido a uma lei maior, a vontade do Pai. Voltando a André Luiz,
Ele diz que a prece não é um movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. O espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Olha só, pode curar o seu próprio corpo, na renovação da alma e na iluminação da própria consciência. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento transforma-se gradativamente em foco radiante de energias da divindade. Mas é preciso ter a simplicidade, é preciso ter fé, é preciso ter sinceridade, é preciso ter desejo mesmo de fazer melhores escolhas, né? De termos melhores sentimentos. É preciso a gente ter essa boa vontade para que a gente possa, né, estar recebendo todo esse recurso. No livro Evolução em Dois Mundos, ele traz para a gente que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração das nossas próprias forças humanas. Imaginemos orar em benefício dos outros ou ajudá-los através de uma energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir. Será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de auto-reajustamento, compreendendo-se, porém, que o amor, ele consola, o amor, ele instrui, o amor ameniza, ele levanta, ele recupera, ele redime. Todos estamos condicionados à justiça a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Justiça que preceitua conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo depende da gente, né? Que nesse momento a gente possa fazer essa reflexão, né, de como estamos nos posicionando diante do nosso Pai maior, né? O que verdadeiramente nós estamos pedindo? No momento que eu estou fazendo essa ligação com o Pai, nos meus desejos, naquilo que eu quero, o que realmente, de fato, eu necessito? Será que aquilo que eu realmente necessito é o que eu estou pedindo? Será que muitas das vezes eu acho que minha prece, ela não é eficaz, que Deus não me ouve? Mas será que verdadeiramente, né, a partir desse momento que eu entro em ligação com o Pai, meu coração está com sentimento verdadeiro? Ou eu apenas balbucio palavras bonitas, sem valor nenhum? Então é um momento de reflexão, entendendo que o Pai, Ele está sempre nos acolhendo, Ele está sempre nos ouvindo, Ele está sempre querendo nos ajudar. E muitas das vezes, nós que não queremos essa ajuda, né? Ainda por uma visão muito fechada ainda, nós não conseguimos adentrar nessa vibração que os benfeitores espirituais, né, estão para nos oferecer, esses recursos que o Pai tem para que a gente possa caminhar. Aí eu volto a lembrar do prefácio do Evangelho. O prefácio do Evangelho, né, o Espírito de Verdade, ele traz para a gente os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, olha só, uma ordem de proteção. O Pai encaminha os benfeitores espirituais para nos guiarem, para nos ajudarem
nas nossas provas, no nosso dia a dia, nos momentos de dificuldades que nós passamos. Através da prece, nós podemos minimizar nossas dores, os nossos sofrimentos. Esses espíritos, eles se espalham sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Então, que nós possamos, através do Evangelho de Jesus, através, dos ensinamentos que a doutrina espírita ela nos traz, refazer os nossos caminhos, modificar a nossa maneira de orar, a nossa maneira de pedir, passarmos também a louvar o Senhor, a agradecer a Ele, o sol, o trabalho que temos, a oportunidade de estarmos aqui numa sexta-feira pela manhã, ouvindo o Evangelho. Que a gente possa, através das nossas preces também, na ligação maior com o Pai, pedir a Jesus que Ele nos dê força, sustentação, coragem e determinação para essa autorreforma que todos nós temos que fazer. É necessário, urge que nós olhemos para dentro de nós e verifiquemos tudo aquilo que a gente precisa mudar, porque através dessa mudança, através das melhores escolhas, nessa conduta de um caminho melhor com Jesus, é que nós vamos chegar à felicidade, a esse amor que o Mestre está sempre nos convidando para caminhar, Que Jesus possa nos abençoar, nos orientar, hoje, agora e sempre.